Graça e paz, meus irmãos. Chegamos na sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, e dando continuidade à nossa meditação dos últimos dias de Jesus, hoje nós vamos meditar o sacrifício, a redenção. Por isso, tome a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, o versículo 30. Vamos ao texto. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amados irmãos, a sexta-feira não é um dia de tristeza, não é um dia a qual nós não podemos fazer nenhum trabalho manual, que isso até se torna um pecado. A sexta-feira não é o dia a qual nós fazemos jejum ou nos abstemos de algum determinado alimento. A sexta-feira nós fazemos memória da vitória de Cristo sobre o pecado, aonde tudo foi consumado. Esse versículo está consumado, está inserido no momento final da crucificação de Jesus. Mas por detrás desta frase curta existe um cenário histórico, um cenário político, até mesmo um cenário religioso muito forte. Então é necessário nós meditarmos esses pontos para nós entendermos o peso daquilo que Jesus disse na cruz. Vejam que na época Israel estava sob o controle do Império Romano. Então a crucificação era uma pena romana. Ela era usada exclusivamente para criminosos, para rebeldes, para escravos. Era um método público, cruel, que buscava a humilhação daquele a qual a pena foi imposta. Era feita para intimidar a população. Era como dizer para a população: não façam, porque senão irá acontecer esta mesma pena com você. Era uma forma de reprimir a sociedade. Jesus, então, foi executado como alguém acusado de ser rei, o que era uma ameaça política. É o que está relatado em João capítulo 19, versículo 19. O letreiro a qual Pilatos manda escrever. Lá está a inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Inscrição colocada por ordem de Pilatos, um cargo alto no Império Romano. Agora, outro contexto que nós não podemos ignorar, acabamos de falar do contexto político, foi o contexto religioso, o conflito que Jesus teve com os líderes judeus. Jesus não foi condenado pelos romanos por iniciativa própria, mas os líderes religiosos, os fariseus, os sacerdotes, viam Jesus como ameaça. Ameaça a quê, pastor? A autoridade deles e a interpretação da lei. Eles acusam Jesus de blasfêmia por se declarar filho de Deus. Então, entenda, por parte do sistema religioso da época, os líderes judeus, Jesus, ele é acusado de blasfêmia por se declarar filho de Deus. E diante do Império Romano, ele é acusado de se declarar rei dos judeus, uma vez que o rei da época era César. Como diz o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 7, ele deve morrer porque se faz filho de Deus. Só que tem um dado muito importante aqui, porque os judeus não podiam executar ninguém. Então eles entregam Jesus para o Império Romano sob outra acusação, a acusação de se fazer rei. Porque se os judeus chegassem para o Império Romano e dissessem: ele está se falando filho de Deus, isso era irrelevante para o Império Romano. Mas alguém que se colocava acima de César certamente teria como pena a morte. E aqui nós vemos algo cruel. O sistema religioso, os fariseus, os sacerdotes, não podiam matar. Mas em determinado momento eles se alinham com aqueles que podem matar, aqueles que tinham aparato para matar. Tamanha a crueldade.
A Páscoa judaica era o que estava se celebrando naqueles dias. Aqui está um dos pontos mais profundos. Jesus é crucificado durante a Páscoa. A Páscoa, todos sabem, lembrava a libertação do Egito, conforme relatado no livro de Êxodo. Um cordeiro era sacrificado como sinal de redenção. No mesmo período em que os cordeiros eram mortos, Jesus está sendo crucificado. Por isso que a palavra diz que ele é o cordeiro perfeito, puro, sem mancha. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 14. Era a preparação da Páscoa. Por isso João apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus. Depois, se você puder, veja o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. É a forma a qual João apresenta Jesus. Agora, tetelestai é a palavra que Jesus diz na cruz. Veja que essa palavra ela era usada em alguns contextos. Um dos contextos era o contexto comercial, que significava pago totalmente. Outro contexto que tetelestai era aplicado era no contexto jurídico, que significava pena cumprida. E outro contexto que a palavra tetelestai era aplicada era no contexto de missão, que significava obra completa. Então, tetelestai significava pago totalmente no contexto comercial, pena cumprida no jurídico e obra completa na missão. Ou seja, Jesus não está dizendo estou derrotado, mas ele diz tudo o que precisava ser feito para a redenção foi concluído. Aleluia, amados. Você pode glorificar a Deus por isso? Porque tetelestai significa pago totalmente, pena cumprida, obra completa. Sim, aquela obra iniciada no Gênesis, a obra que foi anunciada pela boca dos profetas, todos os utensílios do tabernáculo, tudo apontava para Jesus, as profecias apontavam para Jesus. Jesus é o cumprimento de toda profecia, é a obra completa. Está tudo totalmente pago e pelo seu sacrifício nós temos vida e vida em abundância. Ele é o sumo sacerdote, a qual nos dá a graça de adentrar ao Santo dos Santos, com o véu do templo agora rasgado. Então um detalhe que eu acho lindo nesse texto é que o véu do templo se rasga do alto abaixo. Esse detalhe é importantíssimo. O véu do templo não se rasga de baixo ao alto, mas do alto a baixo, dando a entender que o próprio Deus recebeu aquele sacrifício, encurtando agora a distância que havia de nós homens para o Santo dos Santos. Então, através do nome de Jesus, nós podemos nos aproximar do Senhor, do nosso Deus, com confiança. Esse versículo, ele une tudo: a justiça de Deus, o pecado sendo tratado, o amor de Deus, ou seja, o próprio Deus pagando o preço, o cumprimento das profecias, conforme Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5, já apontava para isso. Amados, esse versículo tetelestai é um versículo que nos dá confiança. Então hoje é dia de nós fazermos memória, refletirmos sobre a vitória de Cristo, aonde muitos achavam que era derrota, aonde quem passava zombava, aonde quem passou olhou para Jesus e até o indagou dizendo, salvou a tantos e não salvou a si mesmo, desce da cruz. Acharam que era final, mas para nós era o recomeço. Aonde achavam que era morte, aonde achavam que era derrota, era vitória. Amados, o nosso Deus venceu em meio às dores. O nosso Deus venceu quando achavam que era o final. Na cruz, Jesus declarou que a obra estava completa. O preço foi pago de uma vez por todas. Agora, como nós podemos aplicar este versículo no dia de hoje? É simples, amado. Viva como alguém que já foi alcançado pela graça.
não alcançado pela culpa. Alguém que teve, eu vou repetir, a sua dívida paga totalmente. Alguém que teve a sua pena cumprida e a sua missão completada. Viva a liberdade. Só alguém que foi abraçado pela graça, encontrado pela graça, vive desta forma, sabendo que ele não vive pelos seus méritos, mas pelos méritos que Cristo pagou naquela cruz. E aqui fica um dado muito importante, que cumprir a lei não é aplicar a lei. O que os fariseus, os sacerdotes da época faziam era, eles aplicavam a lei. Diante de um pecado, eles mostravam a lei que era contra aquele determinado pecado, que convidava a pessoa a não cometer aquele erro. Agora, cumprir a lei é aquele que paga pela lei. É como a pessoa que emite uma multa. A pessoa que emitiu a multa, ela não está cumprindo a lei. Ela está aplicando a lei. Agora, quem é que está cumprindo a lei? É aquele que pega a multa e paga a multa. Então, Jesus cumpriu a lei, porque ele se fez sacrifício por nós. Ele morreu por nós. Isso é maravilhoso. Então, viva como alguém que foi alcançado pela graça, não alguém que foi alcançado pela culpa. Isaías capítulo 53, versículo 5, pelas suas feridas fomos sarados. É um texto antestamentário, um texto que aponta para Cristo, dizendo que pelas suas chagas, pelo seu sofrimento, pela sua agonia, pela sua morte na cruz, nós fomos sarados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, levou sobre si os nossos pecados. Aleluia! E Colossenses capítulo 2, versículo 14, cancelando o escrito de dívida. Amados, sexta-feira da paixão é o Senhor rasgando a antiga dívida e nos dando a graça de andar em liberdade. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Em especial esse dia que podemos fazer memória da Tua cruz. Memória desta palavra tetelestai. Está tudo consumado. Como é bom saber que o Senhor é o cumprimento das promessas, o cumprimento das profecias. E que em Ti, Senhor, nós temos vida em abundância. Nós pedimos, Senhor, que neste dia nos permita, ó Pai, adentrar no mistério da cruz. Lembrar o preço, Senhor, que foi pago. E o preço foi de sangue. Obrigado, Senhor, pois através da Tua cruz obtivemos salvação. É o que oramos, é o que agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.